E para finalizar aqui, pessoal, nossa sequência de vídeos, vou deixar vocês aqui com uma possibilidade muito relevante para determinados setores econômicos, como vigilância privada, segurança privada, asseio e conservação e assim por diante, que mais tem uma seção de mão de obra, e que é um tema um pouco mais complexo, que pode exigir um pouco mais aí da compreensão por parte de vocês. Então vamos lá. Essas empresas, elas têm uma característica, a grande dor delas é a retenção de INSS na nota. Todo o valor, toda a nota emitida de prestação de serviço de cessão de mão de obra, 11% é retido sobre o valor dessa nota. E o que a gente vem buscando com essa tese é a exclusão dessa retenção de INSS da base do PIS e da COFINS. Veja só a magnitude dessa possibilidade. Se a empresa emitiu lá R$1 milhão em nota fiscal de prestação de serviço de cessão de mão de obra, sobre esses R$1 milhão, 11% foi retido na nota. O que é essa retenção? Por força de lei, você tem que reter 11% desse valor da nota a título de INSS. E esse valor de retenção, esses 11% referente ao valor da nota, ele só pode ser utilizado lá no final do mês na tua guia patronal. Então você pega esse valor retido e abate na tua guia patronal. Fechado? Essa é a retenção de INSS na nota fiscal. E aqui é a grande problemática. Veja, a receita bruta da empresa é a base de cálculo do PIS e da COFINS. Como que eu vou considerar como sendo receita bruta da empresa um valor que, primeiramente, sequer transitou na conta corrente da empresa, porque esses 11% eles são retidos na nota. A empresa não recebe 1 milhão. Se ela faturou 1 milhão em nota fiscal, ela não vai receber 1 milhão na conta. Ela vai receber 890, porque 11 foi retido. Tá? Esses 110 mil, no caso aí de 11% sobre 1 milhão, ele vai ser destinado única e exclusivamente lá para a Previdência Social, lá para o INSS patronal. Lembra aqueles 20% que recai sobre a folha, a gente falou no começo dos vídeos lá? Ele vai ser destinado para aquilo, exclusivamente para aquilo lá. Né? Só que o PIS e a COFINS recaiu sobre 1 milhão, não sobre 890 mil. Né? Dentro desse 1 milhão de nota fiscal, 110 mil é da contribuição patronal. Por força de lei, esses valores são predestinados à União Federal a título de Previdência Social. Como que eu vou considerar como sendo receita um valor que eu não tenho disponibilidade para pagar um funcionário, um fornecedor e assim por diante? Então ele se distancia muito do conceito de receita bruta da empresa. Eu não estou falando aqui para vocês que tem que tributar o PIS/COFINS sobre a receita líquida da empresa. Não. Nesse caso eu não estou questionando isso. Eu estou questionando única e exclusivamente que, por força de retenção de INSS na nota, esse importe financeiro não se configurou como receita bruta da minha empresa. Não houve o fato gerador, digamos assim, da receita bruta. Né? Então não deveria estar tributando o PIS/COFINS sobre esse valor. Né? Quando que eventualmente esse valor viraria a ser uma receita bruta? Isso acontece bastante em empresa. Quando você tem um saldo acumulado dessas retenções de INSS, e você, mesmo que você abata lá no final do mês, ainda sobra muito valor de retenção de INSS, e você faz um pedido de restituição, e esse dinheiro, esse pedido de restituição, né, esses valores são depositados na tua conta corrente, na conta corrente da empresa pela Receita Federal. Só nesse momento, e exclusivamente nesse momento, se configurou o fato gerador do PIS e da COFINS, que é o que? Receita bruta da empresa. Antes disso, passa longe desse conceito de receita bruta. Né? Então, essa exclusão do INSS retido da base de cálculo PIS e da COFINS, ela tem toda essa conceitualização do que é receita bruta, né, da empresa. E a estrutura tributária, quando a gente trata a retenção do INSS, ela não pode ser confundida com essa questão de receita bruta. Porque se eu emitir uma nota de 1 milhão e eu recebi de fato 890 e esse 11% já era predestinado à União Federal a título de Previdência Social, é evidente que, primeiramente, eu não tive a percepção de um acréscimo financeiro, né? Por mais que eu tenha batido lá na frente, não houve esse acréscimo financeiro. Né? E, por força de lei, esses valores, a própria lei diz que vai para a União Federal a título de Previdência. Né? E aqui eu chamo uma atenção aos advogados aqui que acabam assistindo esse tipo de vídeo. Veja, se vocês analisarem lá o acórdão do tema 69, você vai ver o Gilmar Mendes, Dias Toffoli, dentre outros ministros, falando que, naquela questão lá da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS, eles argumentaram
a favor da fazenda, né, eles foram contra o contribuinte, dizendo que o ICMS não é um imposto retido, consequentemente ele passa pela conta da empresa e só ao final do mês ele vai ser destinado ao Estado membro da União. Mas durante esse lapso temporal, a empresa tem a disponibilidade para fazer o que ela quiser com aquele valor. Ele pode aplicar o dinheiro em algum investimento para fazer render até o pagamento e assim por diante. Então ele não é um imposto retido, por consequente, se configura como receita bruta. E aqui vocês têm que tomar um certo cuidado, se você for entrar com uma ação e assim por diante, de não ficar batendo muito na tecla do tema 69, por mais que eles mesmos tenham dito isso. Por quê? O tema 69, a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, se você for analisar o acórdão, o determinante, né, o que foi determinante para excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS não foi necessariamente que o ICMS não é receita da empresa, mas sim receita do Estado. Que ele transita de forma temporária na conta da empresa, mas ao final do mês vai para o Estado membro da União. Não é isso. O que bateu muito na exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS foi que o ICMS tem um regime não cumulativo. Então, se você ficar batendo na tecla numa petição, digamos assim, para excluir o INSS retido da base do PIS e da COFINS, pegando em consideração a exclusão do ICMS, esqueça. Liminar você vai perder, primeiro grau vai cair, porque é fácil para o juiz dizer que o INSS retido não tem relação alguma com o tema 69 do STF, né? Então, é só um adendo que eu te faço, até porque vai que você é um abençoado e chega lá no STF esse tipo de ação e tua ação é um dos paradigmas lá na frente, né? Aí você quebra todo mundo com esse tipo de argumentação. Uma argumentação super rasa, não tem muita lógica. Isso daqui é diferente. É a retenção. A retenção, ela faz com que não haja o fato gerador do PIS e da COFINS, né? Você não teve aqueles valores, a disponibilidade do valor para fazer o que você queira fazer, né? Como uma receita bruta, de fato, se configura dessa forma, né? Então é só esse adendo que eu faço aqui finalizando. Beleza? Então esse é um tema novo que tem um impacto grande para essas empresas e que por muitas vezes faz com que você tenha um certo diferencial aí, saia da normalidade dessas teses que a gente, né, que já é de comum saber aí no mercado. Beleza?